Amiga, você já se perguntou se você está realmente vivendo no centro da vontade de Deus? Você já se perguntou se a voz que você está ouvindo é realmente a voz do Espírito Santo? Ou se está ouvindo uma voz qualquer, uma voz externa, ou até mesmo a voz da tua alma? Você faz o devocional diário, mas você não consegue extrair muita coisa da palavra, você não sabe nem se Deus está falando com você através da palavra, através do teu devocional. Fica nesse vídeo que eu vou te contar como que você otimiza o seu devocional e como você passa a ouvir a voz de Deus constantemente. Amiga, mais um vídeo do canal Matando a Sede, canal que tem o objetivo de matar a tua sede, mas também de gerar mais sede em você. Hoje a gente vai falar de devocional. Queridos, o devocional diário é a forma pela qual nós buscamos estratégias, direções e buscamos ouvir a Deus para o nosso dia ou para uma temporada inteira. Todos nós sabemos que Deus fala pela sua palavra, pela Bíblia. Mas será que isso tem sido verdade na minha e na sua vida? Ou isso tem sido só mais um jargão que nós temos ouvido e repetido? Sabemos que Deus busca também um relacionamento diário conosco, pois fomos criados para termos um relacionamento diário com o Pai. O primeiro homem e a primeira mulher recebiam a visita de Deus na viração do dia. Jesus, quando nos ensina a oração do Pai Nosso, a oração mais importante da Bíblia, ele nos ensina a pedir o pão nosso de cada dia, diário. E tudo leva a crer que ele não estava só falando do alimento natural, mas ele estava falando também do alimento espiritual, porque no verso 13, logo depois, ele fala que quem pedisse o Espírito Santo o receberia. Êxodo 16:4, por exemplo, fala que o maná era diário. Por que então, pessoal, nós negligenciamos o nosso devocional diário, a nossa busca diária? Devocional significa simplesmente devoção a Deus. É um momento seu e de Deus. Ninguém pode ler a Bíblia para você. Existem diversos devocionais prontos que você pode utilizar. Eu particularmente não gosto dessa ideia, porque eu acho que nós temos que buscar as nossas próprias revelações. Você não vai conseguir andar com uma revelação terceirizada. Você vai conseguir avançar somente com a revelação que você tem para a sua vida. Deus tem uma palavra específica para você. Claro que Deus vai usar pastores, outros ministros, para falar com você dentro da palavra. Mas muitas vezes Deus só vai confirmar através desses profetas, desses pastores, desses ministros, o que ele já tem falado contigo no teu devocional. E você fazendo o teu devocional, você se protege daquelas famosas profetadas, das profecias falsas, por exemplo. Pessoal, não tem como nós termos direção, estratégias do Espírito Santo, se nós delegamos essa responsabilidade para terceiros. Então, se eu estou sempre esperando uma pessoa, um profeta, um pastor falar comigo e me dar uma direção, eu não treino o meu ouvido para ouvir o Espírito Santo. Dá uma olhada no que fala Eclesiastes 10:10. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. É no seu tempo devocional que você tem sabedoria do alto para resolver os seus problemas, para andar no caminho reto, na vereda reta e viver no centro da vontade de Deus. Dito isso, eu vou te ajudar a se organizar melhor para que você tenha um tempo devocional melhor, de acordo com o que eu entendo e interpreto das Escrituras. Vamos lá. Um bom devocional envolve adoração, oração e meditação. Meditação na palavra. Devotar-se significa buscar o Senhor. Como Maria buscava o Senhor enquanto Marta trabalhava em todas as outras coisas, em Lucas 10:41. Mateus 6:6 diz assim, ó: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás ao teu pai, que está em secreto, e o teu pai, que vem em secreto, te recompensará. É você e Deus. Cara, reserva um tempo no seu dia para você adorar, louvar, exaltar quem Deus é, a sua majestade. Para você orar, conversar com Deus, uma oração é o que eu estou fazendo aqui com você, conversando com você. E meditar na palavra. Reserva aí um capítulo, alguns versículos para você
meditar na palavra, para você ler, reler, ler uma terceira vez, uma quarta vez, até você entender o que Deus está querendo falar com você, o contexto histórico, social daquele versículo. Importante, deixa que a Bíblia te leia. Não tente interpretar a Bíblia com os seus sofismas. Vai de coração aberto, cara. Vai de coração aberto quando você for ler a Bíblia. E deixa a Bíblia te ler, deixa a Bíblia te confrontar. Pode ter certeza que a Bíblia vai te confrontar, ela vai quebrar os seus sofismas, ela vai te fazer pensar diferente. Importante, antes de você ler a palavra, peça revelação para o Espírito Santo, peça que o Espírito Santo te ajude a ler a palavra. Quando você estiver lendo aqueles versículos ou aquele capítulo, algumas palavras, alguns versos vão saltar da página, parece. Cara, grifa esses versos, anota a data que você está grifando esses versos, anota a revelação, o entendimento que você está tendo naquele momento. Ora em cima daqueles versículos. E, muito importante, durante o seu dia, não esqueça daqueles versículos. Provavelmente você vai usar aquele combustível, esses versículos que te alimentaram durante a manhã ou durante a noite, para que você utilize no seu dia, utilize na sua semana. Não esqueça, se obrigue a lembrar do que você leu na manhã, à noite, no seu tempo devocional. Lucas 11, 28 diz que são bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Ponto importante, entregue a sua primícia a Deus. Primícia é a primeira parte de alguma coisa. Então, quando você for fazer o seu devocional, faça-o pela manhã. Uma dica, assim você está entregando as primeiras horas do seu dia a Deus. Eu creio que Deus se agrada muito disso. E além disso, as primícias, entregar as primícias a Deus é um princípio espiritual. Olha que legal o que fala em Romanos 11:16. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Santifique a sua manhã para que o seu dia seja todo santificado. Olha que incrível isso. Terceiro ponto muito importante. Leia a Bíblia, os capítulos e os versículos de forma sequencial. Isso vai te ajudar a entender o contexto e a entender o que Deus está querendo falar com você. Versículos isolados podem ser um erro. Sabe aquela frase, texto fora de contexto gera pretexto? É isso. Pessoal, eu já ouvi muita gente falando que Deus fala com elas quando elas abrem de forma aleatória as escrituras. Leem um versículo e pronto, Deus falou. Isso não funciona comigo. Eu tenho muito temor em relação a isso, justamente porque, pelo que eu disse anteriormente, texto fora de contexto gera pretexto para quase qualquer coisa. Isso é um pouco perigoso. Deus é poderoso para falar com você em um versículo isolado e quando você abrir de forma aleatória a Bíblia? Claro que Deus pode fazer todas as coisas, mas isso pode ser perigoso no sentido de você interpretar de forma errada aquele texto que está sendo exposto pelo autor. Gente, se vocês seguirem as dicas até aqui, eu tenho certeza que o devocional de vocês vai aumentar em qualidade de forma incrível e tenho certeza que vocês vão estar mais sensíveis para ouvir o que o Espírito Santo quer falar. Mas eu tenho uma dica extra que pode ajudar ainda mais. Essa dica extra é basicamente você usar e abusar de outras versões da Bíblia. Pega o mesmo versículo, 1, 2, 3 versículos que você está lendo ali no seu devocional e compara com outras versões. Tenho certeza que você vai entender melhor o texto, você vai entender melhor o contexto. Além disso, você pode usar até as palavras ou os versos no original grego para o Novo Testamento, no original hebraico para o Velho Testamento. Isso vai te trazer uma revelação acima, um entendimento acima ainda do que você teve. Cara, se você puder investir, se você puder comprar, compre Bíblias de estudo. Como essa aqui é a Bíblia King James, 1611. Essa Bíblia de estudo aqui é fantástica, eu super indico. Você tem os comentários bíblicos dentro dessa Bíblia. Você pode comprar comentários bíblicos
em separado também para cada um dos livros, são até mais profundos do que a gente tem aqui nessa Bíblia. Use e abuse de materiais para que você possa entender melhor o texto e assim entender melhor o que o Espírito Santo está tentando falar com você, qual que é a direção do Espírito Santo para aquele dia, para aquela temporada na sua vida. Cara, invista no seu chamado. Queridos, para concluir, eu vou fazer uma comparação. Imagina que você tem um carro e esse carro está com o medidor de combustível quebrado. O que você acha que é mais prudente? Você andar com esse carro adiante na estrada até que em algum momento esse carro pare no meio da estrada, ou você ir parando de tempos em tempos, de hora em hora, em vários postos para ir abastecendo aos pouquinhos? Você acha que você vai chegar mais longe em qual dos casos? Acho que todo mundo vai concordar aqui no segundo, né? A nossa vida devocional é a mesma coisa. Muitas vezes a gente tende a negligenciar a nossa vida devocional, o nosso devocional diário, porque afinal de contas tá dando tudo certo, o carro tá andando. Mas em algum momento isso vai custar muito caro. Existem momentos, entretanto, em que o medo, a ansiedade, a depressão, a tristeza vão tentar te encobrir e vão tentar te paralisar. Nesses momentos, o devocional diário, a sua busca diária é ainda mais necessária. Esse combustível é ainda mais necessário para que você continue seguindo em frente na estrada, para que você não desista, para que você não pare e esteja sempre no centro da vontade de Deus. 2 Coríntios 4:16 diz: Por isso não desanimamos, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova dia após dia. O teu tempo devocional te renova dia após dia. O teu tempo devocional te garante que você está no caminho certo. O teu tempo devocional te alimenta quando você está com fome, te dá forças para continuar, te faz mais sensível à voz do Espírito Santo. Pessoal, não esquece de se inscrever aqui no canal Matando a Sede. Não esquece também de curtir, porque quando você curte, o YouTube entende que esse conteúdo, esse assunto, ele é relevante. Ele vai mostrar para cada vez mais pessoas. Imagina cada vez mais pessoas sabendo como fazer um devocional melhor, mais eficiente, com mais qualidade e ouvindo mais a Deus. Incrível. E compartilha com aquela pessoa, com aquele familiar que precisa ouvir isso, que precisa dar um up no devocional dele. Beleza? Fiquem com Deus, até a próxima e espero que vocês tenham matado a sede de hoje. Deus é bom.